Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana no quadro Saúde é o que Interessa do programa Encontro Marcado, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre infecções. Na verdade é bastante importante que a gente entenda que os cães e os gatos, eles podem ter infecções assim como nós humanos. Em algumas situações, inclusive, são bactérias ou fungos parecidos. É claro que, eventualmente, nós podemos ter também fungos específicos do cão, bactérias específicas do cão ou do gato, que seja, e que não vão passar necessariamente para nós humanos. Mas algumas dessas infecções que eles apresentam podem transitar entre humanos e animais, tudo bem? Mas a gente vai falar com vocês principalmente para entender o porquê que no pós-operatório seu médico veterinário sugere um antibiótico, por que antes de um procedimento cirúrgico o seu veterinário sugere um antibiótico e por que também a gente sempre pensa em fazer tratamentos que previnam algumas infecções. Vou dar exemplos para vocês de locais muito comuns de infecção. Por exemplo, a cistite. A cistite nada mais é do que uma inflamação que pode cursar com infecção da bexiga. É muito mais comum que haja cistite, por exemplo, nas fêmeas, seja por conta do trato urinário um pouco mais curto, seja pela proximidade, pela possibilidade do decaimento de fezes muito próximos à vulva do cão, por exemplo, da cadelinha. Então, nós temos que pensar que é uma região, é um órgão muito mais predisposto à infecção. E a partir do momento que nós temos uma predisposição à infecção, a gente tem que entender quais são os sinais clínicos dessa infecção. Por exemplo, uma infecção urinária pode fazer com que o seu cão ou o seu gato comece a fazer xixi aos pouquinhos, ou seja, começa em vários pontos da casa e fazer pouca quantidade de xixi. Em algumas situações, inclusive, essa urina ela pode ter uma coloração avermelhada por conta de sangue ou até mesmo amarelada, em situações em que você tem uma infecção urinária um pouco mais grave, inclusive evoluindo para um quadro que nós chamamos de piúria, ou seja, uma quantidade de pus na urina. Como eu disse, a gente vai se preocupar muito mais, talvez, com as fêmeas que apresentem essas alterações clínicas de fazer xixi em vários locais. Nós, na linguagem semiotécnica, chamamos isso de polaciúria, ou seja, eles fazem um pouquinho de xixi em cada canto da casa. Nessas situações, é bastante importante que seja feito o diagnóstico correto, principalmente porque algumas infecções elas podem predispor ao aparecimento de cálculos. Por exemplo, as fêmeas que acabam tendo uma determinada quantidade maior de infecções urinárias acabam podendo ter uma infecção, por exemplo, por estáfilo, que produz uma enzima que a gente chama de urease, e isso faz com que o pH da urina ele fique um pouco mais básico, e isso acaba predispondo um tipo de cálculo, por exemplo, que é o cálculo de Struvita. Então a gente tem uma predisposição a achar que as fêmeas elas vão apresentar já esse cálculo, porque é relativamente comum uma fêmea que apresente cálculo ter esse cálculo porque lá atrás ou agora também apresenta uma infecção urinária. Então essas infecções urinárias recorrentes podem fazer com que as fêmeas elas tenham uma proliferação de determinado tipo de bactéria que vai deixar a urina um pouco mais básica e que vai predispor ao aparecimento de cálculos do tipo Struvita, por exemplo. O cão ele acaba tendo outros tipos de cálculo, muitas vezes Schnauzer ou mesmo o pastor alemão. A gente encontra principalmente cálculos urinários do tipo de oxalato. Mas hoje a gente quis falar um pouquinho com vocês sobre as infecções e principalmente as infecções do trato urinário. No próximo vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as infecções associadas ao trato urogenital, principalmente as infecções uterinas em fêmeas que podem causar outras alterações, como por exemplo essa infecção uterina que é conhecida como piometra. Todo mundo que tem uma cachorrinha em casa já se preocupou, teve que se preocupar ou talvez se preocupará em relação à piometra, principalmente nas cadelinhas não castradas. Tá certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo, pessoal!